orações e Deus venha ouvir no seu trono de graça e responder conforme a vontade dele. Queridos irmãos, estamos iniciando hoje a semana de oração na madrugada. Nós estaremos aqui todos os dias durante essa semana, de hoje até sábado, se Deus quiser, do dia 26. O tema da nossa semana de oração é Minha Família no Altar. Então, nós vamos focar a família. Né? Vamos focar os familiares também nessa oração, nessa semana de oração. E quem tiver algum pedido pode escrever no chat, ou aqueles pedidos mais delicados, você pode me procurar no PV e nós temos a caixinha de oração, tá bom? Caixinha de oração. Eu tenho uma, a Jane tem a dela e a Adriana também tem, a Sandra. Então vocês podem procurar uma de nós e colocar o seu pedido. Esses pedidos não serão lidos. A caixa será apresentada toda essa semana. E para iniciar a nossa semana de oração, nós temos como nosso convidado o pastor Jeremias, da ABA. E o tema que ele vai falar para nós é a maior de todas as obras. Pastor Jeremias, bom dia. Bom dia, queridos irmãos e queridas irmãs que estão conosco nessa manhã, para darmos início Bom dia. Essa grande oração tão importante, né? Por favor, desligue os microfones. Por favor, desligue os microfones. Obrigada. Pastor, com o senhor a palavra. Então, nós somos imensamente agradecidos a Deus por estarmos conectados para darmos início nessa madrugada, essa semana de oração com respeito à família. Todos nós estamos em contrição, agradecidos, orando, intercedendo pelos nossos filhos, pelos casais e por todos que compõem as nossas famílias, para que Deus possa operar de uma maneira miraculosa, intervir em nosso favor para derramar bênçãos sem medidas. Essa é a nossa oração, o nosso desejo. Então, queridos irmãos e queridas irmãs, o tema de hoje é muito importante. Nós vamos falar sobre a maior de todas as obras. Então, quando nós falamos de obras, eu quero definir, conforme diz o dicionário, algumas colocações sobre obras. Obras são ações, atos, feitos, trabalho, atividades, realizações, intervenções e também empreendimentos. E a gente sempre ouve falar de obras, sempre há realizações de obras, pequenas e grandes obras, em todas as dimensões. E quando nós pensamos também nas grandes obras, como nós vamos falar sobre a maior de todas as obras, a gente pensa logo em grandes monumentos. Por exemplo, no Brasil nós temos o Cristo Redentor. É um monumento fantástico, histórico. Temos também a Grande Muralha da China, né? Então a gente pensa logo, quem sabe, falando de grandes obras, as pessoas podem até pensarem assim em coisas concretas, edifícios, construções, e também as pirâmides do Egito. Então, quem sabe, se perguntássemos para alguém sobre as grandes obras, elas diriam isso. Ah, eu conheço, já estive no Egito, já estive na China, vi a Grande Muralha. Só que eu quero chamar a atenção dos queridos para uma obra mais importante, que é a construção do caráter dos nossos filhos. Então, a palavra de Deus nos diz, conforme nós lemos no texto introdutório,
para que os nossos filhos sejam como plantas bem desenvolvidas. Na sua mocidade, para que as nossas filhas sejam como pedras de esquina lavradas, como colunas de um palácio. Então, a educação dos filhos, a formação do caráter dos filhos é a maior de todas as obras. Porque as mães, elas estão construindo para o tempo e para a eternidade. Elas estão formando caráter para o reino dos céus. E interessante, essa obra é importante e Deus colocou nas mãos das mães, especialmente das mães. O pai é um grande suporte. O pai, na verdade, ele é o chefe da família, mas essa obra especial Deus colocou na mão das mães. As mães poderão não ser, assim, artistas para pintar um quadro na parede, um quadro na tela, mas ela é mais do que um artista se colocar nas mãos de Deus para traçar o caráter dos seus filhos. Então, diz aqui um pensamento inspirado da meditação que nós estamos em pauta, diz que a educação da criança é a maior de todas as obras jamais confiada aos mortais. O filho pertence ao Senhor desde a infância e nos braços maternos deve ser educado para ele. Interessante, na história da educação religiosa, conforme a palavra de Deus, nós encontramos sempre as mães. Foi a mãe de Moisés que o educou para suportar as vicissitudes do Egito e não ser corrompido pela idolatria. Foi a mãe de Samuel que o educou para o sacerdócio. Os primeiros anos de vida, ela esteve com ele, preparando-o quando ele chegou aos pés de Eli. Ele já tinha recebido a base de toda a educação religiosa. Foi a mãe de Timóteo que o educou para o ministério. Foi um grande apóstolo. Ele recebeu educação no lar. Então, na história bíblica, nós encontramos a figura da mãe como a peça principal na educação dos filhos. Então, é uma missão nobre, é uma missão delegada por Deus. É uma missão que cabe a cada mãe. É coisa solene ser mãe. É coisa importante ser mãe. Diz que a obra de modelar o caráter, de modelar e refinar e polir o caráter dos filhos pertence às mães. O caráter da criança precisa ser desenvolvido. A mãe deve gravar nas tábuas do coração lições perduráveis para o tempo e para a eternidade. Interessante, Deus quer falar com todas as mães nessa manhã, através da sua palavra, através dessa mensagem, e ele tem uma mensagem sublime, solene, para todas as mães queridas. Ele diz assim: toma este filho e educa para mim. Cuida, eu te coloquei em tuas mãos, tu és responsável pela educação, eu requererei de ti, eu serei contigo nessa nobre missão, estarei ao teu lado para te ajudar. Agora, onde é o espaço que o filho recebe a educação? A educação do filho, ela é aplicada no lar. A mãe, que é a responsável principal, passa a conduzi-lo. Isso é na mesa, ao deitar, ao levantar, na hora do dever. Então, a mãe vai estar sempre no dever da escola, vai estar sempre ao lado do seu filho, instruindo, orientando, ensinando como se comportar, ensinando a mansidão, ensinando a paciência, ensinando a se comportar dignamente nos caminhos do Senhor, instruindo nas escrituras sagradas, como a mãe de Timóteo o instruiu nas sagradas letras. Então, o lar é o espaço, o instrumento, a palavra de Deus,
a fonte de poder, a oração, para que a mãe tenha o sucesso completo na educação dos seus filhos. Ela precisa usar esses recursos, aproveitar os momentos que o filho está na primeira, segunda infância, terceira infância, adolescência, que está no lar, sob os seus cuidados, e aplicar essa educação. E depois ela precisa usar a palavra de Deus como regra. Vocês podem ver, queridas mães, Timóteo, a mãe de Timóteo, ela usou a palavra de Deus, diz a palavra sagrada, que desde da meninice tu aprendeste as sagradas letras, que te podes fazer sábio para a salvação pela fé em Cristo Jesus. Se vocês, queridas mães, querem educar vossos filhos para Deus, usem esses recursos. Aproveitem o espaço do lar, a convivência com ele. Também use a palavra de Deus como meio de educação, a base de toda educação. Apesar que nossos filhos terão que ir para escolas seculares, mas a primeira escola é a palavra de Deus. Não podemos negligenciar o primeiro ensino. Isso é, no culto matutino, vespertino, na oração, em volta da mesa, na conversação sobre as histórias sagradas, sempre implantando nos filhos o temor do Senhor, que são 4 princípios básicos que a mãe também precisa ter para educar os seus filhos. Então, a mãe que usar esses recursos, a oração, o estudo da palavra, o convívio dos filhos e aplicarem 4 princípios básicos, elas terão sucesso. Eu quero focar nessa manhã os 4 princípios, começando pelo primeiro. O primeiro princípio que a mãe precisa implantar no seu filho é o temor do Senhor. A palavra de Deus diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Isso ela faz mediante o exemplo, ela faz mediante o estudo da palavra, isso ela faz transmitindo para o seu filho ou os seus filhos a fé que ela tem, o princípio que ela conhece, o tanto quanto ela conhece o Deus dos céus, ela consegue passar, porque a influência da mãe, ela é contagiosa. O filho, quando pequeno, ele tem a mãe como a sua heroína. Ele a vê como exemplo. Então, se a mãe quer educar seu filho para Deus e não dá exemplo, também é infrutífero. Porque o exemplo, ele arrasta, o exemplo convence, o exemplo traz uma influência contagiosa, irresistível. Então, ela, sendo uma mãe temente a Deus, deve, primeiro, o temor do Senhor, ela deve passar para o seu filho. Ensinar a temer a Deus, ensinar a amar a Deus. E falar para o seu filho sobre o plano da redenção. Que Jesus Cristo morreu para o salvar. Então, aquele temor com amor, aquele temor com conhecimento do plano da redenção. Queridas mães, sempre em Israel, os pais ofereciam, as mães, os pais, os filhos a Deus, em base do sacrifício de um cordeiro, de um cabrito, ali representando o sangue de Cristo. Se você quiser passar para o seu filho o temor do Senhor, apresente sempre o Cristo crucificado, o Cristo ressurreto, o Cristo que intercede por eles, o Cristo que os perdoa, o Cristo que os ama e o Cristo que sempre está disposto para os salvar. Então, apesar que devemos ensinar regulamentos, mas tudo isso tem que ser centrado em Cristo, edificado em Cristo. Os princípios, outros princípios que se seguirão, por exemplo, ordem e respeito em casa, é o segundo princípio. Os filhos terão que ser ensinados a ordem. Muitos filhos chegam em casa do colégio, jogam o sapato em um canto, joga a farda em outro, e os livros em outro, e a mãe sai ajuntando. Isso não deve ser assim. Para que ele tenha um bom caráter, ele tem que ser organizado, ele tem que ser um filho disciplinado, mas isso tudo deve ser feito no temor do Senhor.
Então, esse é o segundo princípio. Depois de ele receber a impressão do temor do Senhor pelo sangue do Calvário, ele precisa lembrar que também Cristo foi organizado, Cristo foi um menino por excelência, foi um jovem por excelência. Cristo deu exemplo em organização, em trabalho, em auxiliar os pais. Quer dizer, Cristo também tem que ser a figura desse contexto de educação do filho para a ordem, para a organização. Leve sempre Cristo para o seu filho. Terceiro ponto, ele precisa ensinar ao seu filho respeitar seus pais, respeitar os de maioridade, respeitar os que têm responsabilidades na igreja, as autoridades que Deus instituiu, e respeitar a sociedade, ser aquele homem idôneo que saiba entrar e sair, e se conduzir para que possa representar a Cristo onde quer que ele venha estar. O quarto ponto que a mãe deve focar na educação do seu filho é sempre mostrar que ele deve ter alvo, aprender um ofício, quem sabe sempre prepará-lo para enfrentar um estudo de nível mais superior, para um preparo para o mercado de trabalho. Isso os pais colocam nos filhos desde a infância. Os filhos não podem ser criados sem objetivo, sem propósito, para serem homens inúteis, homens que não sejam assim operosos, porque Cristo também foi um trabalhador ativo. Ela pode também levar para Cristo. Cristo tinha um ofício, Cristo trabalhava, Cristo produzia. O desejado disse que Cristo sofria a tensão dos negócios da vida e tinha sempre em vista a glória de Deus. Está no desejado. Falando da infância de Jesus. Então, ele era um homem de negócio, Cristo. Cristo era um homem de trabalho. Ele trabalhava na carpintaria, ele fabricava móveis com seus pais, ele comercializava. Então, ele fazia esse trâmite comercial, contudo, o foco dele era a glória de Deus. Então, a mãe precisa colocar no seu filho essas 4 coisas. Se você quer edificar o caráter do seu filho, para o tempo e para a eternidade, essas 4 coisas são indispensáveis. Queridas mães, é uma obra preciosa. Queridas mães, é um privilégio. Queridas mães, a palavra de Deus nos diz que a obra que vocês estão empenhadas é mais importante do que o rei no seu trono, a obra do rei no seu trono. As mães são missionárias por excelência. Os nomes das queridas mães que trabalham pela educação dos filhos estão escritos no livro do céu. Santos anjos estão sempre ao lado delas para ajudá-las. Então, e elas terão a cooperação, terão o apoio, terão a participação da divindade ao lado. O Pai, o Filho, o Espírito Santo, os santos anjos também, que são auxiliares, espíritos ministradores enviados a favor daqueles que iam herdar a salvação, estarão auxiliando essas mães queridas. E Jesus Cristo, o Salvador, aquele que sempre aliviou o coração das mães quando estavam aflitas, também vai estar sempre ao lado de vocês, dizendo o que vocês deverão fazer. Então, não é em vão que foi instituída essa semana de oração. Deus tem os seus santos propósitos para a família. Deus tem seus santos propósitos para nossos filhos. Deus tem seus santos propósitos para as queridas mães em Israel. Porque a educação dos filhos também molda o caráter das mães. Faz com que as mães aprendam a paciência, o amor. A mãe ela precisa receber também a unção do Espírito Santo. A mãe nunca deve elevar sua voz ao corrigir os seus filhos. Ela perde, assim, diante dele, toda a força. Ela transmite um exemplo de irritabilidade e perde o foco, perde o princípio, perde o objetivo da educação. A mãe também que é provada nessa questão, porque ela precisa sempre se manter calma, tranquila. Mesmo no momento de prescrever as ordens, ela precisa estar
sob a direção do Espírito Santo. Ela precisa ser guiada pelo Espírito Santo. Ela precisa receber poder do alto para que ela mantenha o equilíbrio. Educar seu filho, impor limites e ter uma voz branda, mansa e suave, respeituosa. E, mesmo assim, manter a autoridade que lhe é vinda dos altos céus. Queridas mães, Deus está ao lado de vocês. Deus está nessa batalha. Nós também vamos estar orando nessa batalha, nessa semana de oração. Então, eu quero concluir com um texto que diz assim: existe um Deus em cima no céu, e a luz e a glória do seu trono repousa sobre a fiel mãe, quando ela se esforça para educar os filhos, para resistirem à influência do mal. Nenhuma outra obra pode se comparar à sua importância. Ela não tem como o artista de pintar na tela uma bela forma, nem como o escultor de cinzelá-la no mármore. Não tem como o escritor de expressar um nobre pensamento em eloquentes palavras, nem como o músico de exprimir em melodia um belo sentimento. Cumpre-lhes, com auxílio divino, gravar na alma humana a imagem de Deus. Então, queridas mães, a missão que vocês receberam é imprimir em vossos filhos o caráter de Cristo. Então, lembre-se do que eu disse no conteúdo da mensagem. Cristo é o centro da educação. Então, não se preocupe de formar o caráter de vossos filhos somente só com regras, mas apresente a Cristo. Faça com que Cristo seja formado neles, a esperança da glória. E eu digo para as queridas mães, o que Paulo disse pelos crentes da Galácia: filhinhos, por quem de novo eu sinto dores de parto. Cabe muito bem esse texto, queridas mães, que vocês sentiram essa dor pelos vossos filhos. Por quem de novo eu sinto dores de parto, até que Cristo seja formado em vós a esperança da glória. Essa é a mensagem que eu tenho para as mães nessa manhã. Pelos vossos filhos, por quem vocês sentiram dores de parto, orem, chorem, lutem, busquem sobre o altar, com lágrimas, com oração, com estudo da palavra de Deus, até que Cristo seja formado em vossos filhos. Então, que Deus vos abençoe, que Deus vos dê a sua graça. Lembre desse texto que Paulo escreveu aos crentes na Galácia. Vou tornar a repetir, concluindo. Filhinhos, pelos quais outra vez eu sinto dores de parto, até que Cristo, a esperança da glória, seja formada em vós. Amém.